pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 18 de março de 2025. Estamos a apenas 2 dias da entrada do Ano Novo Astrológico, que é o momento em que o Sol passa pelo ponto vernal, ele entra no signo de Áries e temos aí a largada, o início da sua trajetória pelos 12 signos do zodíaco, o que compõe um ano astrológico. O termo técnico que a gente usa no astrologês é mapa de ingresso, ingresso do Sol em Áries, mas popularmente nós chamamos de mapa do ano novo astrológico. E nós vamos falar um pouco sobre esse mapa, inclusive já falamos em vídeos anteriores quando fizemos previsões para 2025. Mas agora chegou a hora de esmiuçar um pouco mais esse mapa astrológico de 2025 e até fazer uma comparação com o mapa de 2024, que é o ano que nós estamos deixando, que foi um ano muito difícil e que, segundo a ordem caldaica, foi regido pelo planeta Saturno, o ceifador, o senhor do karma, das responsabilidades, e que agora o bastão passa para Júpiter, que é um planeta mais proeminente, mais positivo, mais entusiasmado, que traz atualizações mentais, que traz descobertas, novos horizontes, crescimento do nível educacional das pessoas, mas também mexe com crenças, já que Júpiter rege o campo religioso, então a tendência é de haver uma exacerbação, uma supervalorização das crenças de grupos ou de indivíduos, e isso pode gerar aí uma espécie de atrito entre religiões, e vai ser muito importante a temática nesse ano do diálogo interreligioso, tá? Por conta dessas diferenças e desses atritos que muitas vezes não se devem só às crenças religiosas, mas principalmente às bandeiras políticas que acabam se infiltrando dentro dos campos religiosos e usando religiosos e fiéis para projetos de poder específicos de determinadas ideologias reinantes no momento. Então a gente vai falar um pouco sobre esse ano de 2025, em comparação também com 2024, analisando as características do mapa mesmo, fazer uma esmiuçar o mapa astrológico nas suas potencialidades, nos seus pontos de desafios e como que isso pode impactar na vida do coletivo e também na sua vida. Então vamos dar uma olhada nisso? Acompanha aqui comigo. Aqui nós temos os dois mapas astrológicos, o do ano de 2024, que é o ano que nós estamos deixando, e o ano de 2025, o ano no qual nós vamos entrar agora no dia 20 de março, do ponto de vista da contagem do calendário astrológico, tá? Então aqui foi o que se formou, o padrão que se formou na entrada do Sol em Áries lá em 20 de março de 2024, que gerou esta configuração aqui, este mapa, e aqui é a entrada do Sol agora dia 20, quando ele bota o pezinho em Áries e gera essa configuração. São mapas genéricos, não estão levantados para nenhuma localidade, eles falam de um modo geral, então serve para todos, né? As pessoas, as coletividades, países e todos os locais. Depois nós vamos estudar esse mapa levantado para a localidade específica, partes do mundo que estão precisando aí de fazer uma análise mais aprofundada. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é uma comparação olhando apenas assim, tendo uma vista aérea desses mapas, né? O que a gente vê em 2024 é que havia esse eixo, né, que imperou durante todo o período, e toda vez que tinha um trânsito ou uma progressão que pegava esse eixo, acontecia uma tragédia, né? Nós tivemos muitas tragédias aéreas, porque Marte aqui estava em Aquário, Aquário é o signo da aviação, Marte é o signo dos acidentes, né? E estava em quadratura com o Urano aqui, que é o regente de Aquário e que rege a aviação. Então, isso aqui marcava, né? Por isso que foi um ano muito cheio de acidentes aéreos, e muitas catástrofes e também muitos crimes hediondos, porque esse eixo de Plutão, que é o lado mais animal, mais obscuro do ser humano, e a Lua, que fala das emoções e da população de um modo geral,
né, falava de acontecimentos assim bastante pesados. E tinha aqui sextis e trígonos que traziam um certo alívio, né, vamos dizer assim, mas que não era o suficiente para aplacar essa energia tão complicada que dominou o ano de 2024. Mas isso aqui, nós estamos só olhando o tipo de conversa, os aspectos, né? Oposição, quadratura, sextil, é a conversa. Então você passa, é como se você passasse num grupinho e prestasse atenção ali e visse que no meio daquele grupo tinha duas pessoas discutindo feio, inclusive partindo para a pancadaria. Só que você não sabe a razão, né, do porquê que aquela briga está acontecendo. Você não sabe quem está com a razão, quem é o vilão da história ali, se é que há um vilão especificamente, né? Você só vê a movimentação. Então, quando a gente olha só para os aspectos, como eu estou fazendo aqui agora, você olha para o que está acontecendo, para a muvuca, para a confusão. Mas você não consegue entender as razões profundas dessa confusão e quem está com a razão e quem não está com a razão, tá? Quando a gente olha para o mapa de 2025, há mais interações do que aqui. Aqui a coisa ficou muito centrada nesses aspectos. Então tinha pouca conversa, mas a conversa que tinha era séria e contundente. Aqui tem mais fofoca, aqui tem mais gente conversando de diferentes assuntos. Então isso significa que o ano de 2025 vai ser mais diversificado nos temas. Enquanto 2024 ficou focado muito na questão do hediondo, né, do fascismo, da violência e dos acidentes e mortes e tudo mais, foi muito focado nessa questão. O ano de 2025 ele abre mais propostas de conversação aqui. Tem vários assuntos sendo debatidos aqui. E o aspecto negativo que nós temos, tá, é justamente este Marte em queda aqui, que quadra o Quirón, que numa linguagem mais tradicional, numa astrologia mais tradicional, ele nem é levado em consideração. O Quirón entra aqui para a astrologia moderna, né? Então, se nós tirarmos o Quirón, se a gente fosse fazer uma abordagem mais tradicionalista da astrologia, nem existiria esse aspecto negativo aqui. Então, nós só teríamos aqui trígonos e sextis. Ah, legal, só tem trígono e sextis, que são assuntos, são aspectos chamados positivos, então o ano vai ser de boa. Não é bem assim, porque você não sabe quem é que está conversando com quem de forma positiva. Você pode ter uma conversa muito positiva, muito aberta, muito cheia de recursos e de entendimentos entre Hitler e Mussolini, né? Então, assim, isso não significa que disso daí vai sair coisa boa. Então, tome muito cuidado. Nós temos que analisar a qualidade e as intenções dos planetas que estão conversando positivamente. Dois bandidos entrando em acordo para promover um sequestro é um trígono, né? O trígono é um aspecto positivo de entendimento, de concordância e de cooperação. Então, dois bandidos cooperando e se organizando de forma bem tranquila para cometer um crime, alguém vai ser lesado a partir desse entendimento positivo. Então, percebam que a gente não pode levar as coisas assim só pela superfície, tem que analisar as características dos planetas que vão estar envolvidos. Então, para isso, a gente vai analisar agora o mapa de 2025 em si. Quais são as características que nós temos aqui para o mapa de 2025, tá? Como é um mapa genérico, o ascendente ele vai ser Áries para a humanidade toda, mas cada país, de acordo com o seu fuso horário, vai ter um ascendente. Tá? Depois nós vamos levantar os mapas para determinados países específicos. Mas aqui eu vou falar de uma forma genérica para o mundo, né? Então, o ascendente mundial sempre vai ser o Áries, cujo regente é Marte. Então, só aqui, embora não tenha muita conversa negativa, mas só aqui já chama atenção, porque o regente universal, né, que é Marte, está em queda no signo de Câncer, certo? Ele está numa situação de extrema debilidade. Marte representa o ímpeto pessoal, Marte representa a individualidade, ela representa aqueles indivíduos que são audaciosos, corajosos
e que são, de uma certa forma, autocráticos. Então, eles têm essa postura de que eu me basto, eu vou lá e faço, eu prendo e arrebento, quem manda aqui sou eu, né? Áries tem essa característica por meio do signo de Marte, aqui do planeta Marte, tá? Então, o que a gente vê? Um ano que começa com Marte em queda, ele tem a promessa da queda de autocratas. Então, é provável que o ano de 2025 seja marcado pela queda de um desses elementos da autocracia que está estabelecida no mundo, como, por exemplo, né, o Putin, o Erdogan, o Viktor Orbán, né, o caso do próprio Trump, né? Então, o Milley, essas figuras que são assim extremamente agressivas, impositivas, autoritárias, tá? E elas podem inclusive ser a própria origem da agressão que elas vão sofrer, tá? Então você pode ter a morte por um acidente que a pessoa se envolva, também existe essa possibilidade, tá? Então o Marte em queda, o que ele faz? Toda a força, vamos colocar numa linguagem psicanalítica aqui, freudiana, toda a força libidinal, ou seja, toda aquela força vital que você emprega nas coisas, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem várias coisas para fazer, né? Ela trabalha, ela vai fazer pilates, ela tem o grupinho dela de estudos, ela vai fazer corrida, vai jogar baralho na sexta-feira com o povo, ela consegue dissipar a sua energia vital em várias atividades, tá? Outras pessoas não, outras pessoas só vivem para trabalhar, ou só vivem para cuidar dos pais doentes, ou só vivem para cuidar dos filhos, né? Então ela foca, ela coloca todos os ovos dela numa cesta só. Esse é o problema. No ano em que Marte fica assim, em queda, a tendência dessa cesta, que está todos os nossos ovos, romper é muito grande. E se só tenho tudo que eu coloquei foi ali, e rompeu isso, eu fico num estado vazio. Então aqui o Marte é o guerreiro desarmado, é o guerreiro sem guerra para lutar, é o guerreiro esquecido, isolado, é o guerreiro perdido numa ilha, ele nem sabe mais o que está acontecendo. Então, tome cuidado se você é uma pessoa que é só focada numa coisa, né? Tente diversificar a sua energia, porque este Marte pode ser uma queda do processo libidinal, vamos dizer assim, da própria força motriz das coisas. É como se houvesse um blackout, né? E a gente vai ver muitas pessoas tendo problemas de falta de energia vital mesmo, o que pode acarretar até processos depressivos, por conta da queda dessa energia mais personalista. Então, quanto mais individualista a pessoa, quanto mais fechada no seu mundo ela estiver, mais vai ser difícil esse ano para ela, porque é um ano que pede abertura. É um ano que pede para você colocar os seus ovos em várias cestas diferentes. E se a pessoa tem dificuldade de fazer essa abertura, ela vai padecer de problemas aí, tá? Então, esse aqui é uma das marcas que nós temos aqui já para esse ano, só olhando a entrada, só o começo do ano, com esse Marte aqui nessa situação de debilidade, né? Quem poderia dar um socorro para esse Marte? Teria que ter alguém no signo de Áries, que é o signo da sua regência, ou no signo de Escorpião. Escorpião não tem ninguém aqui para dar força para Marte, mas em Áries tem o próprio Sol, né? Que é o rei desse momento. E você tem Vênus e Mercúrio, porém ambos retrógrados, ou seja, eles estão num movimento contrário ao fluxo da energia do signo de Áries, até olhando para Peixes, ou seja, para a saída. Então, é aquele amigo que quando você sofre um acidente, ele, não posso ficar porque eu tenho um compromisso, né? E larga você na mão ali, né? Então tome cuidado com as pessoas com quem você vai se ancorar e vai ficar na expectativa de que elas venham poder te ajudar, porque elas podem estar compromissadas com outras tarefas, com outras metas. Então é um ano que pode trazer muito atrito por decepção. Poxa, bem na hora que eu precisava de você, você me virou as costas, né? Então essa frase ela vai marcar muitas relações no ano de 2025. Eu precisei de você num momento que estava em queda,
e você me virou as costas, tá? Isso vem tanto do elemento feminino, Vênus, quanto o elemento mercurial, que aqui ele está como uma estrela vespertina, ele vai se pôr depois do Sol, então ele está ligado aos elementos da noite, do feminino também. Então nós teremos aí mulheres, às vezes por razões concretas e, vamos dizer assim, defensáveis, né? Às vezes mulheres vão precisar realmente virar as costas para determinadas condições masculinas que pisaram na bola, né? Que fizeram, forçaram a barra, foram além do que poderiam. Então essas duas forças viram as costas e deixam na mão. Nós poderemos ver um líder abandonado, um líder desse tipo personalista, eu faço, eu aconteço, que depois se revela ser uma fraude, um fracasso, né? E a hora que precisa dos seus apoiadores, os apoiadores viram as costas, tá? Então, não é um ano bom para lideranças autoritárias. Não é um ano bom. Nós vamos ver queda dessas lideranças, inclusive por perda de apoio mesmo, né? Aquilo que ele precisava, ele vira as costas. O pessoal vira as costas aqui. Então, a gente vê essa configuração aqui acontecendo, tá? Outro planeta que está em estado de debilidade é o regente caldaico do ano, né? Porque eu falei que 2025 é um ano regido por Júpiter, só que o Júpiter ele está na sua condição de exílio. Então, imagine, né? O Júpiter em exílio é a mesma coisa que acontece com o Papa lá. O Papa ele está exilado, ele está lá no hospital, ele continua Papa, continua líder da igreja, mas ele não está podendo estar lá no seu castelo, regendo as coisas diretamente. Então, é um ano de Júpiter em que começa com essa figura de um rei posto de lado, um rei fora, muito longe de casa, então fora das condições. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de alguém que esteja no terreno que ele governa e que haja por ele. Júpiter é regente tradicional de Peixes e regente também de Sagitário. Então ele vai ter quem que vai agir em seu nome? Saturno, por meio da sua presença em Peixes. Então aqui o Júpiter, né, o rei, o monarca, o papa, né, necessitando do seu primeiro secretário, do seu secretário de Estado, que é o Saturno aqui, aquele que administra as coisas. Então ele vai contar com o administrador para poder dar conta das questões. Então é um ano onde nós vamos ter uma tendência a procurar aqueles que têm condições de administrar ou que têm conhecimentos específicos. É o ano que pela primeira vez eu vou ter que arrumar minha vida e procurar um contador para botar ordem na bagunça que está a minha vida, né? É o ano que eu vou ter que procurar um especialista de alguma área para alguma questão que eu não estou conseguindo dar conta, né? É o ano que eu vou buscar um professor para me ensinar a fazer yoga ou ginástica ou alguma coisa que eu preciso aprender, tá? Então é um ano de busca, eu estou longe dos meus recursos, então eu vou buscar alguém que possa me trazer esses recursos mais proximamente a mim, tá? Então é isso que nós vamos ver. E o outro ponto que o Júpiter vai poder contar é com a Lua, com a população. A população, a Lua representa no mapa de astrologia mundial a população, que vai estar muito assim ligada à energia da busca, da fé. Vai ser um ano muito ligado à questão religiosa e a um certo envolvimento com a religião. Então, de um lado, você tem uma população sedenta por uma liderança carismática do campo religioso, né? Sedenta por alguém que venha cumprir um papel mais pastoral, vamos dizer assim, dentro do campo religioso, mas do outro lado você tem alguém com o papel mais doutrinal, mais burocrático, mais administrativo. Então nós veremos essa dicotomia aqui e isso pode gerar, como eu já expliquei para vocês, um cisma. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, um cisma na Igreja Católica, a ponto de nós termos até um papa e um antipapa. Nossa, o que é isso, Carlos? Antipapa não tem nada a ver com anticristo, tá? Representa simplesmente um papa paralelo que é eleito numa eleição não legítima para combater o papa
que foi eleito. Então pode ser se tem a eleição de um papa que não vai ser aceito pela Cúria e pelos conservadores, que representa Saturno aqui, tá? E aí nós teríamos um embate e a tentativa de emplacar um papa mais conservador versus um papa mais da área pastoral e mais progressista, que é essa coisa aqui. O fato é que a população vai estar muito mais engajada na busca aqui, ó, de alguém que tenha os valores do que é a própria missão cristã, né, de levar o evangelho e tudo mais, quando a gente fala do ponto de vista das religiões. Do ponto de vista das relações internacionais, vai valer a mesma coisa. Você vai ter a galera conservadora aqui de um lado, tentando fazer valer a lei à vontade, né? E do outro lado você tem os anseios da população que vai estar um pouco cansada disso, tá? A população vai estar querendo a resolução dos seus sonhos. Ela vai estar muito mais preocupada em atingir suas metas do que propriamente seguir valores de A, B ou C. Então a gente começa já em 2025 a ver uma mudança de tonalidade na população, que ela já não vai estar mais reverberando tanto pelos apitos de cachorro da extrema-direita como foi até então. Então nós vamos ver o surgimento de indivíduos que vão estar muito mais preocupados que os políticos deem condições para ele resolver e atingir as metas que ele quer na vida, do que propriamente ficar seguindo bíblias aí de candidatos e de políticos, tá? Então a gente vê essa energia se formando aí. Então isso aqui é o que a gente tem como energia básica do ano astrológico, né? Vamos assim, eu dei uma pincelada, mas nós temos uma questão aqui que é o Netuno, que está prestes, né, a entrar no signo de Áries. Então a gente começa com a presença do Netuno sobre o signo ascendente aqui, e isso traz a energia netuniana também para um ponto principal de expressão. O que é essa energia netuniana? Muita revelação, né? Muita descoberta de coisas ocultas, que podem ser tanto maracutaias, corrupções, né, sistema, tudo que estava acontecendo escondido vai vir à tona. Então, grandes quadrilhas de tráfico humano, seitas que promovem rituais assim tenebrosos, essas coisas vão vir à tona no ano de 2025, tá? Mas também tudo aquilo que envolve o mar, como naufrágios, pode ser que a gente já, os primeiros dias de 2025 já seja marcado por um naufrágio, ou por uma inundação, ou por um avanço do mar em alguma região, tá? Por um deslocamento de iceberg que derrete e vem em direção a alguma parte do mundo. Então a gente pode ter essas mudanças climáticas e ambientais, elas vão ficar muito focadas no oceano. Tá? O oceano vai ser a bola da vez em 2025. Os olhos do mundo vão estar mais voltados para os oceanos, porque vão começar a acontecer coisas estranhas. Também vão se encontrar novas espécies marinhas, vão se encontrar questões arqueológicas no fundo do mar. Tá? Então o mar vai estar aí em condições de ser analisado de uma forma mais profunda. E a energia pisciana tem a ver aqui, né, com uma ligação também com o além, com o espiritual. Então há aqui um renascimento espiritual em algum nível, que pode se manifestar também pelo religioso, já que a Lua está na casa 9 e em Sagitário, que são as religiões, né? Mas esse renascimento espiritual ele pode ser independente de você frequentar uma religião doutrinária ou organizada, mas pode ser uma coisa mais de nível pessoal e transcendental. Então nós temos aqui algumas boas novas, né? De um modo geral, esse ano de 2025 ele tem uma característica, olhando para o geral, tá? Mais tranquila e mais promissora do que 2024, mas tem alguns detalhezinhos aqui, como por exemplo, o encontro de Netuno com Chet, que pode, vamos assim, ser aquela, como diz lá o Célio Barros, a barata que passa em cima do bolo, né? Ele usa esse exemplo muito. Então você tem um bolo muito bonito, então em 2025 aquele bolo melhor, com uma melhor aparência do que de 2024, né? Mas quando você vai olhar, tem uma barata correndo em cima desse bolo, né? E essa barata é justamente Netuno com Chet e depois o Saturno passando pela Chet. E isso vai ser gatilho para muitas catástrofes ambientais, climáticas, geofísicas, sísmicas, tá? Que vai marcar o ano.
Então, e do ponto de vista político e religioso, há essa necessidade do renascimento. A população vai estar muito menos ligada no radicalismo, no extremismo de querer fazer valer uma Bíblia, uma doutrina, uma ideologia, e ela vai estar mais preocupada em buscar significados maiores e além. Isso é bom. Tá? Isso pode trazer melhorias em várias áreas, na ciência, na filosofia, na sociologia, as universidades. Nós vamos ter grandes estudos, grandes descobertas científicas, vamos ter assim descobertas arqueológicas importantíssimas nesse ano. Tá? A figura feminina vai ter uma proeminência maior dentro do campo religioso. Há uma discussão no Vaticano sobre a presença maior e a participação maior das mulheres na igreja. Os conservadores são contra, claro, né, porque eles são de uma misoginia bastante grande, tá? Mas existe essa questão. Eu reafirmo, quem puder ler o livro Conclave e também assistir ao filme Conclave. Nesse filme tem cenas muito interessantes onde as mulheres acabam tendo posições estratégicas ali num mundo dominado por homens, né? E que estão vivendo ali um conclave, a eleição de um novo líder, e isso acaba sendo influenciado, por incrível que pareça, não pelas questões masculinas, mas pela interferência de mulheres no processo ali. Então dá uma assistida nesse filme que é muito legal, tá? E isso é mais ou menos resume um pouco dessa energia do ano aqui. Continuamos com Plutão em Aquário e ele não está fazendo aspectação negativa com ninguém. Então, assim, é um ano que o Plutão fica quietinho, melhor do que em 2024. Porém, toda vez que nós tivermos um trânsito por progressão aqui, né, nós vamos ter a ativação de Plutão e a gente vai comentar isso nos vídeos de previsões da semana, as previsões mensais. A gente vai ver momentos em que este Plutão, que está dormente por enquanto, vai ser ativado aqui, tá? Então, essa é a primeira impressão. Falta falar aqui do Urano. Urano também está ainda em Touro, terminando o processo que ele começou lá em 2017. Então, nós vamos finalizar processos envolvendo aí a luta de classes, as mudanças tecnológicas do trabalho, a chegada da inteligência artificial, né? Finalizam-se essas coisas para entrar numa nova etapa quando o Urano entrar no signo de Gêmeos, em que nós vamos ter a disseminação, a popularização, né, a divulgação de muitas invenções que por enquanto estão quietinhas aí, né, e que vão começar a ser postas em prática. A nossa vida vai mudar bastante nos próximos 7 anos, porque nós vamos incorporar muito dessas tecnologias que foram inventadas durante a passagem de Urano em Touro aqui na nossa vida, principalmente nas comunicações e transportes e também na área educacional, tá? Haverá uma oportunidade para as escolas se atualizarem e mudarem radicalmente de organização e de metodologia. Mas, como a escola é uma estrutura arcaica e resistente a mudanças, né, e o professorado hoje está muito ligado ao campo conservador religioso, infelizmente, não sei se essa energia, pelo menos aqui em termos de Brasil, a gente vai conseguir aproveitar muito bem. A não ser que se faça uma devassa nas escolas, se ponha a religião para correr de dentro das escolas, tá? E se torna a escola laica, como deve ser pela Constituição, aí a gente consegue fazer essas melhorias. Mas que esse bando de gente fazendo reza dentro de escola, tá? Vai ser difícil modernizar essa estrutura que já é medieval aqui no Brasil. Bom, esse é o primeiro momento, ainda nós vamos aprofundar um pouco mais isso daqui. Eu só fiz um sobrevoo sobre o mapa de 2025 para vocês terem uma ideia das energias que estarão em jogo no ano novo astrológico. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o ano astrológico de 2025 ele tem características um pouco mais promissoras e positivas do que o ano de 2024, do qual nós estamos saindo, que foi um ano pauleira. Mas isso não significa que tudo serão flores no ano de 2025, porque se tem algumas promessas positivas, há também um ponto
que não está presente no ano de 2024, mas está no ano de 2025, que é o encontro de Netuno-Saturno com o Chet, que é uma estrela extremamente maligna e que traz a perspectiva de grandes catástrofes ambientais e climáticas. Então, o que nós vamos ver de pior no ano de 2025, se em 2024 ficou marcado a questão do acidente, a questão da hediondo, né, do ser humano, desse lado mais sombrio, desse lado mais cruel do ser humano, né? O ano de 2025 vai ser marcado mais pelas questões dos resultados, dos efeitos que nós vamos viver em função da nossa negligência, da nossa estupidez em relação à causa ambiental. Tá? Então, a gente vai ver isso muito acontecer. E isso mexe, evidentemente, com a economia, porque enchentes, catástrofes fazem com que tenham perdas, safras que são perdidas, né? Então, uma série de questões ficam comprometidas economicamente. Então, a gente vai ter problemas na economia advindo disso. Principalmente a economia que trata com o futuro, né? Que tem a ver com as bolsas de valor, que está pensando no qual valor que essa ação vai ter amanhã ou depois, vendo, não vendo, fico, não fico. Então, essa questão das bolsas, elas vão ter uma mexida no ano de 2025 por conta disso, tá? Uma outra característica na comparação é que a Lua, que representa a população, no ano de 2024 estava em Leão. Leão fala das lideranças carismáticas. A gente vê a população muito em roda, ainda independente de defender os seus líderes, né? Os seus políticos ou pop stars, né? Ou pessoas que elas são fiéis, são devotas, são seguidoras, né? Então, essa coisa de seguir influencer, de ficar stalkeando a vida de influencer, de ficar levantando a bandeira de um determinado líder, de um mito, né, de alguém que seja uma liderança, isso foi muito marcante no ano de 2024, tanto que trouxe aí novamente o Trump, né, que tem o ascendente em Leão, então a Lua em Leão trazia essa perspectiva. Agora, em 2025, a Lua vai estar num outro signo de fogo, só que é Sagitário. E Sagitário, a Lua vai estar buscando mais, não tanto o carisma, não tanto o pavão que brilha, mas vai estar buscando a retórica, aquele que consegue falar ao coração, aquele que consegue com a fala entusiasmar. Então, os líderes que têm condições de trazer significados e sentidos para a vida das pessoas vão ter maior adesão nesse período. Então, por isso que, como o Sagitário está muito ligado ao campo da religião, aqueles que pregam, aqueles que fazem o seu ministério, aqueles que fazem o seu trabalho pastoral, que levam, né, o entendimento, o conhecimento, aqueles que peregrinam e fazem um movimento de levar o conhecimento para outras áreas, esses vão estar muito mais favorecidos por essa energia de 2025. Então, nós vamos ver grandes peregrinações, nós vamos ver grandes excursões com base em questões religiosas, nós vamos ver movimentação das pessoas entre as religiões e uma necessidade de um maior diálogo interreligioso. Tudo isso tem a ver com esta lua que está no signo de Sagitário e que propicia ainda mais uma lua de casa 9. Então, o tema religião vai ser muito debatido no ano de 2025 para o bem e para o mal, né? Porque você tem o lado fanático, né? Isso também vai trazer consequências nesse sentido. Teremos muitos crimes cometidos em nome da religião no ano de 2025, mas também teremos novidades nesse campo, como descobertas arqueológicas que vão trazer uma ressignificação de campos religiosos e até mesmo o surgimento possível de uma nova religião. Como eu falei para vocês, o Vaticano pode passar por um cisma e nós poderemos ter aí uma situação em que teremos dois papas, um papa eleito que não será aceito e um grupo tentando fazer uma eleição paralela com emplacando um outro papa de origem mais conservadora e tudo mais, né? E aí as pessoas vão se dividir entre quem eu sigo, né? Qual é a verdade que eu vou seguir? O signo de Sagitário tem a ver com a verdade maior, com a verdade que está ali, longe daqui do meu mundo pequeno, e eu preciso fazer um movimento até aquela verdade.
Então, como a Lua vai estar em Sagitário, que é esse signo da verdade maior, as pessoas vão se dividir entre duas verdades. Se em 2024 a Lua estava em Leão e as pessoas elas estavam preocupadas em defender e aderir aos seus líderes, em 2025 as pessoas vão estar preocupadas em encontrar a sua verdade, encontrar o seu caminho. E para isso também se dividirão de acordo com lideranças que são mais luminosas e lideranças que são mais trevosas, porque as pessoas vão pelo diapasão da sua identificação. E nisso, para ter a possibilidade do diálogo interreligioso, também vem o outro lado da moeda, que é justamente a crise e o atrito entre religiões ou a ruptura dentro de uma religião. Tá? Depois nós vamos falar um pouco melhor sobre isso em outros vídeos, mas que traz um pouco da energia do que foi lá o surgimento do luteranismo, da igreja anglicana. Nós estamos vivendo mais ou menos uma energia parecida, principalmente por ser um ano jupiteriano que trata desses assuntos, tá? Então tá aí, gente, o básico, né? Isso é uma leitura muito um sobrevoo que eu fiz sobre o ano de 2025, no geral, o que vai ser essa energia que nós vamos enfrentar. Depois nós vamos particularizar e ver cada detalhe e como isso vai acontecer em localidades diferentes, né? Porque vai ter movimentos diferentes na Itália, no Portugal, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de acordo com as regências que vão mudar pelo horário em que esse ingresso vai acontecer, e, portanto, traz ascendentes e meio do céu diferentes. Nós vamos analisar essas diferenças em próximos vídeos. Por hora é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.